Pessoal, vamos agora entrar na nossa segunda parte da aula, tá? Eu vou tentar ser o mais, como é que se diz, objetivo possível em tudo que a gente já falou, porque em relação a isso que eu vou desenhar agora, a gente já falou bastante, mas ao mesmo tempo, é aqui onde vai ser crucial para a gente entender muita coisa. Então, façam de conta, gente, que vocês estão olhando para um quadro na sala de aula. Na verdade, não façam de conta, não. Vocês estão olhando para um quadro numa sala de aula virtual. Então, tentem acompanhar tudo que eu vou escrever no quadro. E me parem sempre que sentirem a necessidade, tá? Eu volto e agora é o momento da gente parar, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui, vou tentar fazer um desenhozinho mais ou menos, ou um tanto quanto melhor do que o da semana passada, tá? Na periferia, o nosso setor de primeira ordem, que vai lá para o corno dorsal da medula, lá no corno dorsal da medula nós temos o nosso septor de segunda ordem, que é quem sobe. Eu vou fazer isso aqui só para esquematizar o que eu preciso esquematizar. Então, nós temos aqui nosso septor de primeira ordem, nosso septor de segunda ordem. E essa região aqui que a gente está desenhando agora é chamada de corno dorsal. O corno dorsal. Gente, o corno dorsal é uma região medular ou supramedular? Medular? Medular, exatamente. Então, região medular. Meu Deus. Tá? Gente, como é que faz esse negócio aqui subir? Pelo amor de Deus. Aqui eu tenho quem?
Vou desenhar de outra cor, deixa eu ver. De azul. De vermelho. Tá? Isso aqui subisse, mas não está subindo. Só um momento, tá, gente? Coisas aqui do professor que não sabe mexer. Mas enfim, vou tentar desenhar aqui. Nós temos aqui o córtex. Tá? E aí eu vou desenhar o córtex como uma estruturazinha assim. Tá, gente? Eu recebi uma mensagem no privado, ok, tá? Para quem me falou comigo no privado, sem problema. E aí, dando continuidade ao que eu comecei a desenhar aqui do nosso septor de segunda ordem, ó, lembram que eu falei para vocês que isso aqui vai fazer o quê? Gente, a gente já viu tanto e o professorzinho de vocês aqui tá ficando velho, preguiçoso. Mas aí, não é isso não. É por conta do tempo que nós temos, que é curto, e do espaço desse quadro também não ajuda. Mas a gente sabe que quando esse nosso septor de segunda ordem é estimulado, ele vai fazer com que a mensagem chegue onde? No córtex. Então, vai haver estímulo do córtex. Então, gente, quando ocorre injúria na periferia, o nosso septor de primeira ordem é ativado. No corno dorsal, o nosso septor de primeira ordem ativado libera quais neurotransmissores, gente? O nosso septor de primeira ordem, quando é ativado, libera lá no corno dorsal para ativar o nosso septor de segunda ordem, quais neurotransmissores? A gente estudou isso semana passada, mas a gente viu hoje também, né? Exatamente, substância P e glutamato. Obrigado, Lucas. E aí eu vou desenhar aqui, na verdade eu vou escrever aqui, do ladinho, que a gente vai precisar de espaço aqui, que o nosso septor de primeira ordem libera substância P mais glutamato. Eu não vou desenhar os receptores da substância P e do glutamato no nosso septor de segunda ordem, que isso a gente já estudou semana passada. Mas vocês já sabem como é que isso acontece. Tá? Oba, consegui. Agora, mas aí vou ter que abaixar de novo.
a gente viu que o nociceptor de segunda ordem, ele foi ativado pela substância P-glutamato, e aí essa linhazinha tracejada que eu desenhei do nociceptor de segunda ordem até o córtex, ela é simplesmente a via que a gente estudou até semana passada, que a gente chama de via excitatória ascendente. Ela é excitatória por quê? Porque ela vai excitar o córtex para a gente sentir dor. A gente vai sentir dor quando essa via excitatória ascendente é estimulada. Mas eu falei para vocês que quando o córtex é ativado pela via excitatória ascendente, representada aqui, ele envia lá para o corno dorsal da medula mensagem para inibir exatamente o que essa via excitatória ascendente está fazendo. Então, o córtex, simplesmente, ele trabalha para tentar inibir a dor com uma região chamada de PAG. Então, existe uma região chamada aqui de PAG, que eu prefiro que vocês lembrem somente da sigla, mas a PAG, o nome por extenso é substância cinzenta periaquedutal. Basta que vocês saibam que a sigla é a PAG. Então, existe essa região, que é uma região que auxilia o córtex na tentativa de inibir a dor. E como? A PAG simplesmente vai estimular agora duas regiões. M de Maria, R, que é o núcleo magno da RAF, e o locus ceruleus, que é o LC. E aí eu vou desenhar essas regiões e o locus ceruleus aqui.
Ok, vamos lá começar. Dor. Estamos sentindo dor. Via excitatória ascendente está estimulando o córtex. Sabe o que é que vai acontecer? O córtex vai mandar uma mensagem para PAG. PAG, você está dormindo, acorda. Então o córtex faz o quê? Ativação da PAG. Sabe como é que o córtex ativa a PAG? Isso aqui é uma sinapse, gente, através de neurônios, liberando exatamente glutamato. Ué, professor, mas o glutamato não faz a gente sentir dor? Depende. O glutamato faz a gente sentir dor quando ele é liberado nessa região aqui, ó. Depende da via onde o glutamato está sendo liberado para a gente sentir dor. Se o glutamato é liberado no corno dorsal, ele vai estimular o nociceptor de segunda ordem para a gente sentir dor. Agora, se o glutamato é liberado pelo córtex para ativar a PAG é uma região que ajuda o córtex para a gente deixar de sentir dor. Então, tudo que fizer com que a PAG seja estimulado, ou seja estimulada, vai auxiliar nesse mecanismo de inibição da dor. E o glutamato é um neurotransmissor liberado por neurônios que vem lá do córtex para a PAG, e aí o glutamato ativa a PAG. Quando a PAG está ativada, ela agora vai ativar quem? Ela vai acordar quem estava dormindo. No magno da RAF e logo cerúleo. E aqui eu vou colocar um mais de ativação também. Bom, tá bem, gente. Neurotransmissores. Quem? Principalmente glutamato. Glutamato ativa isso e ativa isso. Agora a coisa começa a melhorar. Que a gente chegou onde a gente queria. Quando o NMR é estimulado, esse NMR tem essa terminação neural aqui e digamos não, isso aqui já é essa região que eu circundei aqui, gente. Periferia medular ou supramedular? Medular. Medular, exatamente. Que é exatamente o corno dorsal. O NMR e o LC projetam neurônios e seus axônios para o corno dorsal da medula. E aí, quando o NMR é ativado, vamos falar primeiro do NMR, núcleo magno da RAF. Ele vai liberar neurotransmissores que a gente viu que são bastante importantes
vou desenhar de verde, que são, número 1, opioides endógenos. O que é que esses opioides endógenos fazem? Eu desenhei aqui no corno dorsal, licença, gente. Eu desenhei no corno dorsal essa bolinha verdinha, que é uma molécula de um OP. OP, opioide. E esse opioide é um opioide endógeno, produzido pelo nosso organismo. Como é que esse opioide vai impedir que o nosso receptor de primeira ordem libere substância P e glutamato, subsequentemente impedindo a ativação do nosso receptor de segunda ordem? Simplesmente porque esse opioide endógeno, na verdade esse não, esses, um exemplo de opioide endógeno que a gente viu, endorfina, encefalina, mas vamos generalizar. Opioides endógenos ativam aqui, ó, receptores acoplados à proteína G inibitória. E aí o que acontece? Quando o opioide endógeno vem para cá, ele ativa esse receptor. Se é G inibitória, vai aumentar ou vai reduzir o AMP cíclico no neurônio, gente? Diminuir. Hã? Diminuir. Diminui. Qual é a proteína G que faz com que aumente o AMP cíclico? Estimulatória. Estimulatória, parabéns, exatamente. Só que o receptor dos opioides endógenos são acoplados a GI. E aí você já imagina, professor, então agora já está caindo a minha ficha, porque lembra do receptor da substância P, que é o NK1? Ele é acoplado à proteína G estimulatória no neurônio de segunda ordem, e isso faz com que aumente o cálcio e o sódio. Então a gente já imagina que se o receptor faz o contrário do que o estimulatório faz, o neurônio vai ser inibido. Então, enquanto a substância P ativa um receptor acoplado à proteína G estimulatória, aumentando o AMP cíclico, ativando a PKA, isso a gente já viu semana passada, que vai ativar canal de sódio, sódio entra e depois entra cálcio no neurônio, e isso estimula o neurônio. Essa bolinha verdinha aqui, esse opioide, esse OP, ativa esse receptor que é acoplado a GI. E aí, o que é que vai acontecer dentro desse neurônio aqui? Redução
de AMP cíclico. Consequentemente, a PKA será o quê? Não será ativada. Então, se a PKA não vai ser ativada, vai haver aumento ou redução do cálcio nesse neurônio de primeira ordem. Redução. Redução do cálcio. Então, eu vou só... Eu desenho muito pequenininho isso aqui. A gente já sabe que isso aqui é GI. Se é GI, faz o quê? Reduz a M cíclico e isso faz com que haja redução do cálcio. Essa redução do cálcio no nociceptor de primeira ordem aumenta ou diminui a liberação de substância P e glutamato por esse nociceptor? O Lucas acabou de falar, agora foi? Lucas, fala no microfone. Sim, professor. Quando esse receptor aqui é ativado, proteína G inibitória, diminui o AMP cíclico, diminui o cálcio no nosso receptor de primeira ordem. A gente vai ter no nosso receptor de primeira ordem aumento ou redução da liberação de substância P e glutamato por esse nosso receptor? Diminuição. Diminuição. Gente, se reduz cálcio, diminui a liberação do neurotransmissor. Então aí a gente já começa a entender por que quando o opioide endógeno é liberado nessa região, ele diminui a liberação de substância P e glutamato, e aí aquela via que faz com que a gente sinta dor começa a ser inibida. Gente, eu gostaria de saber se vocês conseguiram entender o mecanismo pelo qual os OPs, opioides endógenos, inibem a dor. Aí eu gostaria que vocês fossem dando feedback no chat aí para mim. Lucas, sim. Miguel, sim. Walter. Enfim, o que acontece é que, só para resumir mais uma vez, o opioide endógeno vai ser liberado pelo núcleo magno da RAF, dentro do corno dorsal da medula, vai ativar seu receptor no nosso receptor de primeira ordem. O receptor do opioide endógeno é acoplado à proteína G inibitória. Essa proteína G inibitória inibe a adenililciclase, faz com que haja redução do AMP cíclico. Isso faz com que haja diminuição da ativação da PKA, ou seja, a PKA não vai ser ativada. Se a PKA não é ativada, não vai haver ativação e abertura de canais de sódio nem canais de cálcio. Eles vão permanecer fechadinhos. E aí a gente vai ter diminuição de sódio, diminuição de cálcio nesse nosso receptor de primeira ordem. Se a gente tem diminuição de cálcio nesse nosso receptor de primeira ordem,
A vesícula que armazena a substância P e a vesícula que armazena o glutamato sem cálcio não consegue liberar o glutamato nem a substância P para ativar o nosso receptor de segunda ordem. Esse é o mecanismo pelo qual o opioide endógeno faz isso. Ou seja, inibe a dor. Tá? Esse receptor aqui recebe um nome. É um receptor chamado de receptor mi-opioide. Tá? Nossa, que letra horrível, gente. Perdão. Ó, depois que a gente aprendeu como que age o receptor, após ser ativado pelo opioide endógeno, vamos dar nome aos bois. Esse receptor é chamado de mi, essa letra, a letra grega, mi, o, i, oide. Tá? É o nome do receptor. Existem outros receptores opioides? Existem, mas esse é o principal e é ele que a gente vai focar. O receptor mi-opioide é o principal receptor dos opioides endógenos. Tá? E aí ele é ativado pelos opioides endógenos liberados aqui pelo núcleo magno da RAF no nosso receptor de primeira ordem. Diminuição da liberação de substância P e glutamato. Mas também existe o quê? Expressão de receptor mi-opioide, sabe onde? Receptor mi-opioide também está expresso no nosso receptor de segunda ordem. Ele é acoplado a GI. Então, se ele é acoplado a GI, mesma coisa que aconteceu no de primeira ordem, vai acontecer aqui, o quê? Redução do cálcio, gente. E também de sódio. Então, vocês estão vendo que esse opioide endógeno que ativou o receptor mi-opioide aqui, ó, no nosso receptor de primeira ordem, ele também vem aqui, ó, e ativa esse receptor expresso no nosso receptor de segunda ordem. Então, no corno dorsal da medula, tanto no neurônio, no nosso receptor de primeira ordem, quanto no de segunda ordem, vai haver redução do sódio e cálcio. No de primeira ordem, isso é importante para diminuir a liberação da substância P e glutamato. Já no de segunda ordem, isso é importante porque se você reduz o sódio, não vai haver despolarização. Se não existe despolarização, não vai haver geração do potencial de ação. Aquela coisa toda que a gente estudou até semana passada. E aí não vai haver entrada de cálcio. Inclusive, o próprio receptor faz com que o cálcio reduza. Então, vocês estão vendo como o opioide endógeno consegue diminuir a chance de ativação da dor pela substância P e glutamato? Então, o opioide endógeno, ele está fazendo o quê? Ó? Ele está inibindo essa via excitatória ascendente. Ok? Mas não existe somente o opioide endógeno que é liberado nessa região.
a gente também viu que existe um outro neurotransmissor que é liberado de onde? Agora do LC, que é o azulzinho. O LC é o locus coeruleus. Ele foi ativado também pela PAG. Da mesma forma que a PAG ativa o NMR, ela também ativa o locus coeruleus, que é o LC. Quando a PAG ativa o NMR libera opioide endógeno no corno dorsal da medula. E quando a PAG ativa o locus coeruleus libera noradrenalina, que eu vou desenhar aqui só a sigla NOR, no corno dorsal da medula. E aí, como é que a noradrenalina ela age? Simplesmente, de maneira bem parecida com o opioide endógeno. A noradrenalina, gente, ela tem um receptorzinho que eu vou desenhar aqui embaixo. Que é acoplado a GI. E esse mesmo receptor também está expresso aqui, ó. Também é acoplado a GI. A noradrenalina sendo liberada do locus coeruleus aqui no núcleo magno da ráfia, ela faz o quê? Ó? Ela vem aqui e ela se liga nesse receptor, ativando ele, se liga nesse receptor, ativando ele. EGI, a mesma coisa que o receptor do opioide fez, o receptor da noradrenalina também vai fazer. O quê? Redução de cálcio e sódio no nosso receptor de segunda ordem. E aqui também, nosso receptor de primeira ordem. Redução de sódio e cálcio, mas vamos, mais importante de tudo, a gente saber que vai haver redução de cálcio no nosso receptor de primeira ordem. O de primeira ordem, a redução do cálcio, mais uma vez, ela faz com que as vesículas que armazenam substância P e as vesículas que armazenam glutamato, sem cálcio, essas vesículas não conseguem liberar substância P nem glutamato. Então, se a noradrenalina diminui o cálcio, quando ela ativa esse receptor aqui, no nosso receptor de primeira ordem, e o opioide endógeno diminui o cálcio, quando ele ativa esse receptor aqui no nosso receptor de primeira ordem, vai haver redução de cálcio. Então, o nosso receptor de primeira ordem, ao haver redução de cálcio, não vai conseguir liberar substância P nem glutamato. Então, por isso que os opioides endógenos sendo liberados juntamente com a noradrenalina no corno dorsal da medula, reduzem duas vias que reduzem
a excitação do córtex. Ou seja, o córtex é excitado e ele mesmo tenta deixar de ser excitado. Porque no momento em que ele é excitado por um estímulo que é gerado lá na periferia, que é essa injúria, ele manda lá para baixo, para o corno dorsal. Ok. Um sinal para ele deixar de ser ativado. Que sinal é esse? Liberação de opioides endógenos, noradrenalina. Mecanismo molecular. Ativação de receptores acoplados à proteína GI. Redução do cálcio no nociceptor de primeira ordem. Redução do cálcio, sódio no receptor de segunda ordem, nociceptor, perdão, de segunda ordem. Inibição da via excitatória ascendente. Redução lá em cima, ó, da dor. Então, enquanto essa via que sobe faz com que a gente sinta dor, a gente viu que o córtex, ao ser estimulado, ele vai enviar para o corno dorsal agora uma via inibitória descendente. Então, a via ascendente faz com que a gente sinta dor, porque ela estimula o córtex. E quando o córtex é estimulado, ele ativa a via inibitória descendente para dor deixar de acontecer, ou para a gente deixar de sentir dor. Então, vocês estão vendo que é tudo um ciclo. Basta ter uma injúriazinha aqui na periferia, que acontece o quê? Toda essa imensidão de mecanismo é simplesmente, perdão, toda essa imensidão de mecanismos acontecem fisiologicamente para a gente deixar de sentir dor. Agora falta a gente também dar nome aos bois para noradrenalina. Por quê? Porque a gente sabe que o receptor dos opioides endógenos, que a gente fala aqui, que está expresso verdinho no nociceptor de primeira ordem, no de segunda ordem, é o miopioide. E qual é o nome do receptor? Como é denominado o receptor da noradrenalina, que está no nociceptor de primeira ordem e no nociceptor de segunda ordem? Receptor. Ai, meu Deus. Desenhar de azul. Alfa 2 adrenérgicos. Adrenérgico. Lembra que tem o alfa 1? Tem alfa 1, mas também tem alfa 2. O alfa 1 é muito importante para a adrenalina que a gente estudou, que causa vasoconstricção, e a gente vai usar, não. A gente não, vocês vão usar lá para aumentar o tempo de duração de ação da lidocaína. E o alfa 2 aqui é importante para a ação da noradrenalina. Porque o alfa 2, diferentemente do alfa 1, é acoplado a GI. Alfa 2 é acoplado a GI. Alfa 1 é acoplado a GQ/11. Aqui também
Vou apagar. Sem mais, para dar espaço. Alfa, 2 adrenérgico. Noradrenalina aqui. Noradrenalina aqui. Gente, farmacologia molecular da dor é isso. Alguma dúvida? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Porque depois do intervalo a gente vai começar a falar de fármaco. Paracetamol, dipirona e opioides exógenos. Ou seja, morfina, tramadol, que é o tramal, que vocês vão, quem for fazer principalmente bucomaxilo, vai prescrever tramal. Fentanil ou fentanila são opioides que não são moléculas endógenas, são fármacos. Então, a gente vai falar dessas 3 substâncias que são medicamentos, ou que compõem medicamentos, que são medicamentos que têm fármacos analgésicos de ação central. Tá? Então, são 3 e 12. Respirem fundo. Às 3, 22, 32. Às 3 e 32,